aqui nós estamos diante de 1602 São Mateus. E o anjo um olho sobre tela, que era grandioso, tinha 2,23 m por 1,83 m. E o Baglioni, o inimigo, biógrafo, vai dizer, olha, esse aqui é o São Mateus e o anjo, a obra que não agradou ninguém. E que por isso, quando foi entregue para ser fixada na Capela Contarelli, foi rejeitada. E o Bellori pegando documentos, veja só, pegando documentos, porque do próprio punho, vejam que o Michelangelo tem inúmeras cartas, textos do próprio punho. O Caravaggio não tem nada do próprio punho. Nada. Zero. O cara da influência dele não tem uma carta. Tem nada. Nada. Né? Mas o Bellori vai descrever as circunstâncias porque ele conhece o entorno. Ele vai dizer que os padres vão rejeitar essa pintura porque a figura, o São Mateus. Vejam que o São Mateus me parece um pouco grosseiro, um tanto analfabeto, e o anjo vem e vai escrever. Mas por que que eu estou falando isso? Porque o São Mateus e o anjo do Guido Reni, está aqui atrás de mim, aqui, ó, ele recebe, ele observa do anjo e recebe a escritura, né? O que vai escrever, não, o evangelho, né? É o escrito dos anjos, né? Agora, o anjo aqui parece que guia como se o cara fosse um analfabeto, né? Isso também dizem, mas esse é quem diz é no século XX. Porque ao tempo do Bellori, o Bellori vai dizer assim, ó, essa figura tem os pés grosseiramente expostos ao público, isso choca o decoro e por isso ela é removida. Então é um São Mateus sem cara de santo. E o Caravaggio vai ficar em desespero, porque pela primeira vez ele, que é um pintor já bastante agraciado, vai ter sua obra removida. E aí o Caravaggio fica revoltadíssimo e o conflito vai desembocar numa tragédia pessoal para o Caravaggio. O que que vai acontecer? O Caravaggio só vai ter a resolução desse conflito, inclusive com o pagamento dessa pintura, que os caras não iam pagar. Porque o Vincenzo, o cavaleiro, banqueiro e cardeal de Roma, Vincenzo Giustiniani, vai se aproximar do Caravaggio e vai resolver isso para ele, né? E aqui começa a relação de Caravaggio com Giustiniani, que vai gerar muitos ciúmes no biógrafo Giovanni Baglioni, não é? E o que ele vai fazer? Giustiniani paga o Caravaggio recebe o pagamento e fala, ó, eu encomendo outra para a capela, não tem problema nenhum, e eu compro essa aqui. Então, bom, o cara honrou, falou, essa pintura é espetacular. Por isso que a obra vai ser levada para o Palácio Giustiniani, vai ficar até 1815, quando o rei da Prússia leva para Berlim. E aí fica lá no palácio. Só que na Segunda Guerra Mundial, um bombardeio queima, destrói por absoluto, ela não sobrou nada. Por isso que a gente só tem essa imagem preto e branco dela, né? Só que o que me parece aqui nessa pintura é que o Caravaggio faz uma interpretação que fugia daquela ideia mais convencional, né? Não é uma afronta deliberada, muito pelo contrário, mas é aquela coisa que eu estou chamando de dal naturale, não é? Agora, o barroco é um movimento que, obviamente, envolve arquitetura e tudo mais, mas o barroco, ele é um movimento que tentou esgotar com a distorção maneirista, tentou esgotar com a falta de decoro do maneirismo, tá? Propositalmente, né? Assim, é uma obra de encomenda, de publicidade, de propaganda de arte, inclusive é o termo propaganda fide. O termo propaganda nasce dali, não é? Então, o barroco vai herdar do maneirismo uma sensibilidade patética, assim, um sentimento de sofrimento, tem que comover aquele que vê, mas eu não posso ter fuga do naturalismo, não posso ter distorção nem nada disso. Eu tenho que abandonar a distorção e abandonar a quebra do decoro sem abandonar o caráter dramático. Essa é a forma do barroco. Então, o barroco é um movimento ideológico de propagação da fé. E, nesse sentido, o Caravaggio, sobretudo, é uma arma poderosíssima do barroco. Então, podemos dizer que a arte católica é uma pintura para persuadir, para fazer propaganda, só que tem que fazer isso numa linguagem elevada. Tem que tornar a arte popular, mas tornar ela popular não significa democratizar, não significa dar aos santos uma expressão plebeia, popularizar, ou seja, tornar pública, fazer a propaganda para todo mundo, mas você tem que fazer isso do modo mais elevado possível. Eu não tenho que fazer com que os fiéis, ou melhor, que os santos desça ao nível dos fiéis. Eu não posso fazer isso, né? E o Caravaggio vai fazer os santos descerem ao nível dos fiéis, ao nível dos homens, né? Agora, eu reitero, seria ingênuo acreditar que o Caravaggio está realmente preocupado em causar
sensação de estranheza. Ele quis chocar, Caravaggio quis ser um transgressor. Não faz o menor sentido isso. O Caravaggio está fazendo é não tomar um ideal abstrato, intensificar isso, nada disso, né? Ele toma a natureza como modelo, bem diferente do que seria o Rafael. Então, é como se fosse assim. Pense numa pintura histórica. Ele pensou como essa cena aconteceu. Ele transporta todo mundo para o arco da narrativa. E todo mundo sabe que ninguém é capaz de superar o Caravaggio nesse sentido. Vejam só outra pintura histórica espetacular do Caravaggio, A Captura de Cristo, ou O Beijo de Judas, que está na National Gallery de Dublin, em que o Caravaggio toma o ponto central da pintura não como sendo Jesus, né? Mas é a própria cena da ação, o algoz, o reflexo espetacular da armadura, as luzes, tudo dal naturale. Essas são as marcas do Caravaggio. Então, como aconteceu a cena histórica, que ele está pressupondo como verdade? Aconteceu de tal maneira. Bom, o que que ele faz? Reproduz isso para gente. Então, a pintura de Caravaggio está representando, inclusive, três incidentes numa única cena aqui, né? Quais incidentes? A traição de Judas, a imagem da captura de Cristo e a fuga dos discípulos. Então, o soldado em primeiro plano, no centro da pintura, dá essa ideia de que todo o movimento dos acontecimentos ele é dramático, ele é ameaçador. Apesar de ser, apesar de mostrar, veja que Judas tem uma cara mais grosseira e Jesus não. Então, ele quer trazer esse semblante de leveza a Jesus, que conhece o destino, ele já sabe o que vai acontecer. Não é? Só que a cabeça de Judas está anatomicamente longe demais do pescoço aqui né? Então, ele está fazendo um esforço. É como se ele já tivesse mostrado para a gente. Ele já mostrou para a gente quem é o cara que os soldados têm que pegar. É aquele lá, ó. Não é? Ele está indo para trair. Só que já sabe, já pode voltar, mesmo assim ele tenta alcançar. Ele tenta alcançar, ou seja, ele já deu, já sabe que esse dia pode voltar, mas ele quer, ele fala, meu, é quase que um beijo de perdão ao mesmo tempo. E o semblante calmo de Jesus, né? Que o que tiver de ser será. São Mateus 20:54. Só que tem os dedos aqui para amplificar essa situação de Patos, a súplica de Getsemane, aumenta a sensação do elemento patético, né? E nós temos ali soldados atrás, tal. Ele imita o relato bíblico, imita o relato histórico, né? E o que acontece? Quando acontece a traição, acontece também, portanto, a captura de Cristo e acontece ao mesmo tempo a fuga dos, dos discípulos. Vejam só que os discípulos fogem aqui em franco desespero, por favor, não é? Os discípulos fogem aqui, as mãos né, abertas, e o Caravaggio é essa figura aqui, o indivíduo que segura a lanterna é o autorretrato do Caravaggio. É nessa altura que o Caravaggio recebe a encomenda para pintar duas grandes telas de propaganda da Contra-Reforma, é claro. Os dois grandes temas, São Pedro e São Paulo, e ele vai fazer duas lonas do mesmo tamanho, 2,30 m por 1,75 m, para a Santa Maria del Popolo, em Roma, né? O ano é 1602, nós estamos no mesmo momento, essas três pinturas, a São Mateus e o Anjo, a captura de Cristo e a crucificação de São Pedro e a conversão de São Paulo. Portanto, nós estamos vendo que 1602 é um ano de intensa atividade de obras que marcaram a história do Barroco para o Caravaggio, né, e para sempre, para todo mundo, né? Então, o que a gente está vendo primeiro? A crucificação de São Pedro, né? O que é a questão da crucificação de São Pedro? Bom, o ano de 67, Pedro, que vai ser algemado e levado, as algemas de São Pedro está em San Pietro in Vincula, em Roma, e no Círculo de Nero ele vai ser crucificado, e ele vai ser crucificado de ponta cabeça, não é? E isso é para dizer que ele não era digno de ser crucificado como Cristo. Então ele vai ser jogado ali naquela coisa que revela para gente a intensa dor e a natureza da realidade. Veja que os pés também estão sendo grosseiramente expostos aqui, mas isso aqui é o algoz, né? O homem que leva, que apoia a crucificação. Então ele tem os pés sujos de quem cavou, a pá na mão, quer dizer, cavou para fixar a ponta da cruz, a mão aqui perfurada pelo prego. Diziam que eram pelo pulso, recentemente descobriram
em resquícios arqueológicos que os romanos faziam isso mesmo, pelas mãos e pelos pés, né? Mas não de ponta cabeça, né? Esse é um episódio em particular. E aqui, levantar é o peso de um corpo mesmo. Eu preciso que alguém apoie aqui, o outro puxa com a corda, o outro, porque é difícil pra caramba, é pesado. E a imagem verdadeira do sofrimento, da expressão física. Ele dispunha os modelos ali, mais ou menos como ele queria, e imitava essa realidade, tal como ele faz aqui, inclusive com a referência ao elemento da cavalaria. Quando a gente olha aqui na conversão de São Paulo, o centro da imagem é de fato o cavalo, ele cai do cavalo, né? Em Atos dos Apóstolos dizem que a luz foi tão forte, ele tenta imitar isso, a luz foi tão forte que ele cai, né? Foi mais forte que a luz solar, né? Ele cai cego ali para sua conversão, Saulo se convertendo em Paulo, né? Então, essa é uma imagem. Por favor, isso vai ser muito bem visto, né? As imagens que ele está colocando ali nas capelas, né? Santa Maria del Popolo. E aí nós vamos ter uma encomenda desse mesmo ano, 1602, Ceia em Emaús, uma pintura de quase 2 metros, que pelo tamanho ela foi uma encomenda do Ciriaco Mattei, passa antes por Scipione Borghese, né? E o Scipione Borghese agora passa a ser o maior comitente do Caravaggio, né? E, claro, pelo tamanho, é para uma sala monumental para decoração, de devoção privada. E aí vocês me perguntariam, mas vejam só, por que é que ele fez o Jesus sem barbas, não é? Jesus sem barbas é uma coisa muito pouco usual, mas é porque, conforme o relato de São Lucas, no dia da ressurreição de Cristo, dois dos seus discípulos viajam para Emaús. Fica ali umas 2 horas de Jerusalém. Quando eles estão lá discutindo, depois que ficam sabendo que a tumba de Jesus está vazia, eles estão discutindo sobre isso, entristecidos, né? Assim, já torturaram, executaram, né? Mataram, humilharam um homem inocente, nosso mestre, e o corpo dele sumiu ainda por cima. Quando eles estão discutindo isso, aparece um homem e eles não reconhecem como Jesus porque a sua aparência não é fisionomicamente a de Jesus, mas eles sentem que é Jesus. O que isso quer dizer do ponto de vista exegético? Talvez que Jesus está no meio de nós, somos nós reunidos, né? Jesus é um espírito. Mas, ao mesmo tempo, se ele quer seguir a tradição ao relato da Naturale e mais fiel à ideia possível, como é que usualmente nós pintamos Cristo? Um homem de. A gente não sabe qual é o formato do nariz, a cor dos olhos, o tipo de rosto. Usualmente, se ele pintasse um para falar, mas tá diferente de quê? Não teria como. Então, é usualmente um homem de cabelos longos e barbas. O que ele poderia fazer para mostrar que é Jesus, mas mostrando que ele está diferente? É colocando Jesus sem barbas, afinal de contas, correto? Não, perdão, tem em Londres, National Gallery de Londres, tá? Agora, esta imagem que eu quero mostrar para vocês, essa aqui para mim, ela é a absoluta revelação da genialidade do nosso Caravaggio. Por quê? Isso aqui também de 1602, veja que esse é um ano que o Caravaggio arrebentou na quantidade de grandes pinturas históricas. Esse miolinho, 1598, 1602, 1603, né? Porque depois ele vai ter problemas e já vou contar. Mas que imagem, por que ela é tão diferente das outras imagens? Isso aqui, que está na Bildgalerie em Potsdam, na Alemanha, ela não é tão enorme, ela tem 107 por 146. Um óleo sobre tela também, é claro, eu só fazia assim. Quem encomenda é o Vincenzo Giustiniani, que eu já falei para vocês, depois eu vou contar mais sobre ele. Mas ela serve para a gente como exemplo de como ele criou um dinamismo totalmente novo, porque ele parece que é um recorte de uma pintura maior. Ele não pegou a pintura, o Jesus, o corpo inteiro, não, ele pegou um recorte. Ele pegou um recorte da cena. E o que recorte? O recorte que nos importa. Ele escurece o resto e vai aqui criando uma obscuridade para não ter um corte, né? Não é como uma pintura de um retrato de 3/4. Não, não tem corte. Ele cria aqui cria um degradê para. Então, um recorte. E ele faz a incredulidade de São Tomé, que, por favor, eu sempre brinco e vou brincar de novo com isso.
Isso aqui é espetacular, na Orca San Michele, em Florença. Verrocchio, em 1467, colocou planejamento espetacular, naturalismo, no sentido é perfeito, as veias de Cristo, né, os cachos de cabelo, é espetacular. Só que Jesus ressuscitou, ele foi lá, não acredito, coloca o dedo na ferida. E ok, representou perfeitamente isso. Sem dúvida nenhuma. Não sei, não saberia numa escultura como fazer melhor. Mas por favor, Jesus ressuscitou. O homem com a chaga na mão toma a mão do incrédulo, feliz é aquele que acredita sem precisar tocar, sem ver, não é isso? E veja aquele, a roupa aqui, o homem do povo, né? O Caravaggio fez isso. E ele tá incrédulo, é só olhar para o rosto dele. Ele toma o dedo e joga na ferida. E ele. E todo mundo se espanta com a cena. Afinal de contas, acabou de ver alguém que morreu ressuscitar. Mas ressuscitou de carne e osso, não acredito. Tá aqui, ó. Pronto. Toque. É disso que se trata. Então ele cria um recorte completamente novo, completamente inovador, inclusive, para mostrar para gente esse pathos barroco, esse sentimento expressivo barroco. Agora, eu estou falando do Giustiniani. Então vamos chegar nessa pintura que gera toda uma polêmica em 1602 também, do Caravaggio com o próprio Baglioni. Essa aqui está em Berlim, ela tem 1,56 m por 1,13 m. Note que a pintura do Baglioni, para contrapor a essa, é mais de 1 m maior, né? Então, segurem essa imagem. Essa aqui talvez seja a única pintura mitológica que o Caravaggio fez nesses anos, né? Porque ele está fazendo pinturas religiosas, sobretudo. Mas a menção mais antiga sobre essa pintura não aconteceu pelos historiadores. Acontece porque Caravaggio vai ser processado e a imagem chega para a gente num processo jurídico. Então tem uma menção ali no processo jurídico que fala sobre essa pintura. Nesse processo, Baglioni, o biógrafo, e que vai fazer outra pintura, Processo Caravaggio, o Honório Long, o Felipe Tresegni e o Horácio Gentileschi, por versos burlescos difamatórios. E na audiência o Horácio foi interrogado e ele fala, bom, existe uma rivalidade entre os pintores e tudo mais, e tenta contar um pouquinho pra gente. Ali ele vai falar sobre o fato de o Baglioni ter feito uma obra chamada O Amor Divino para rivalizar com essa que foi conhecida como Amor Terreno, e ele dedicou a obra ao cardeal Benedetto Giustiniani, quer dizer, seu irmão, Vincenzo Giustiniani. Agora, se a gente acreditar nas fontes do século XVII, o Caravaggio nos mostra o triunfo do amor sobre as artes, sobre as ciências, sobre a guerra, de acordo com a famosa frase do Virgílio, amor vincit omnia et nós te damos amore, né? Quer dizer, o amor vence tudo, né? E o que acontece aqui? Ah, isso aqui é uma pintura de alegoria do patrono Vincenzo Giustiniani. Por quê? Porque o Giustiniani era um cara culto, então mostra pra gente música, mostra pra gente literatura, você tem uma simbologia aqui, arquitetura, ciências, né? Então, e o amor tá aí para vencer tudo, a frase do Virgílio, que não é à toa que tá aí, não é à toa que ele chama de omnia vincit amor, né? Quer dizer, ó, essa é uma frase que aparece no panegírico de Justiniani, fazendo referência do Virgílio. E é por isso que a armadura de Justiniano, que é o cavaleiro, por favor, é um cardeal cavaleiro e banqueiro, a armadura dele está no chão. E esse julgamento do Caravaggio vai render o Caravaggio à prisão. Então não nos esqueçamos que Baglioni é que manda o Caravaggio para a prisão, e ele que vai escrever a biografia dele, né? E o que o Baglioni vai fazer? Que armadura aqui, que é do Baglioni, do Giustiniani. A armadura é porque o cara é cavaleiro, o Giustiniani é cavaleiro, tá fazendo aqui a homenagem para ele. E vejam só quem vai vestir a armadura. Por favor, ó. Tá vendo? A armadura tá aqui, ó. Tá? Mas e por que que essa é uma imagem um tanto chocante, tá? É porque, pô, é um nu frontal, né? Um bebezinho ali, né? Um cupidinho, né? Um menininho, o Cecchino, né? As pessoas chamavam ele, o modelinho, o jovenzinho, né? Criancinha. Mas, mas por favor, isso é um no frontal, assim, chega a ser um pouquinho deselegante, né? Pode incomodar um pouquinho já nessa altura do barroco. Mas olha quem vai vestir.
A armadura. Agora aqui, que tá na Galeria Nacional de Arte Antiga, o Palácio Barberini, do lado de Judite Holofernes, hoje, pra você visitar hoje, tá lá. Ela tem 2,40 m por 1,43 m. Isso é bem maior do que a do Caravaggio. E não foi feito pelo Caravaggio, claro, isso aqui é a contraposição à pintura do Caravaggio, que foi feita pelo Baglioni, né? Então, o anjo do Caravaggio, por favor, estou fazendo uma interpretação aqui, ela pode não ser exatamente a interpretação mais coerente, mas é a mais interessante. E foi uma interpretação aventada à altura, né? O anjo do Caravaggio está aqui. E está sendo combatido pelo anjo sagrado contra o profano, que é o amor do Caravaggio. Só que dizem que esse diabo aqui que tenta tem um rosto tanto parecido com o do Caravaggio. Baglioni não só faz uma pintura maior para o Giustiniani, como representa o anjinho do Caravaggio, sem parecer o seu nu. No chão, caído e vencido por um anjo, de fato, com uma armadura, que esse é um anjo sagrado contra o profano. E o Caravadinho, o diabinho Caravaggio aqui. Bom, o que que vão dizer? Bom, vão dizer que o Baglioni é um invejoso e vai circular versos profanos, não é? Tá preso. Bom, por que ele vai preso, sobretudo? Porque vão dizer assim, vão dizer os versos, vão ler os versos no tribunal e vai dizer, você que fez isso aí? Vamos perguntar pro Caravaggio. Ele falou, não fui eu que compus esses versos, não. Mas quem compôs tá corretíssimo. Pô, você tá difamando aqui em público, cara. E o cara é preso. Quando ele tá preso, vem um monte de denúncias contra ele. Caravaggio tem comportamento marginal, desafia todo mundo pra duelo de espada, esfrega a cara do cozinheiro na comida, porque faz isso aqui tá uma porcaria. Ou seja, ele é um cara difícil. Ou porque, ou não ou criaram essa imagem dele, né? Ali, mas ele vai ser um tanto difícil porque vocês já vão entender um pouquinho, porque também ele não levava desaforo para casa. Ele tá saindo da prisão, ele é interrogado por um guarda na rua, falando: Você tem licença para andar com essa arma aí? O cara fala: Não. Torna. E fala: Enfia, não, né? E faz palavrão. O cara fala: Que isso? Aí dá um soco no guarda, ele vai preso de novo. Quer dizer, então, será, né? É difícil, né? Então vai ser uma série de prisões curtas e finalmente a gente vai chegar às obras que vão custar a vida artística, mas não só a vida artística, vão custar a vida, a vida física do nosso Caravaggio. Bom, pois bem, nós estamos saindo um pouquinho daquele ano de 1602, com todas aquelas obras, estamos em 1603, feita, portanto, entre 1603 e 1605, Madonna di Loreto, está na igreja de Santo Agostinho de Roma, na Capela Cavaletti, tem, tem 2,60 m, 1,50 m, e tem uma composição bem diferente daquelas apresentações que a gente tem de Menino Jesus numa multidão. Mas é claro, o tema lhe pede isso, né? A princípio, o Menino Jesus é muito maior, porque o Caravaggio não desenha e o Caravaggio imita os modelos. A criança é um pouco maior, então ele imita uma criança que é um pouquinho mais velha do que deveria ser o tema, né? O menino Jesus acabou de nascer. Isso é um dos motivos de desagrado, mas tem uma outra questão também, é que ele não apresenta uma imagem suntuosa de Cristo, né? Em vez de ser aquela multidão, daquelas procissões com os reis magos, do Renascimento e tal, a imagem da Madonna de Loreto é uma procissão de humildade. Então você faz com os pés descalços, ele colocou as pessoas com os pés descalços, mas isso não casou bem, mesmo sendo muito fiel à própria realidade. Por isso que eu estou dizendo, essa tentativa dele fazia a pintura da Naturale, que vai fazer o Baglioni criticar e tudo mais, não é para chocar o decoro. Ele não está tentando chocar, ele está tentando ser radicalmente fiel à própria realidade. Peregrinação de Loreto é feito com os pés descalços e ele coloca assim. Então ele é rigoroso, inclusive, a exegese bíblica. Apesar dessa obra ser criticada, né, não vai sofrer o revés que vai sofrer, claro, a obra, pior obra, em termos de revés, do Caravaggio. Simplesmente essa pintura aqui, espetacularmente exposta hoje no Louvre, com 3,69 m e 2,45 m, vai ter o destino de maior rejeição, vai ser o destino mais trágico e vai levar o Caravaggio a um conflito. A encomenda é de 1601, mas ele fica até 1605 para concluir, né? A morte da Virgem, o Dormicius Virgem, que, portanto tem quase 4 metros, ela foi encomendada para a capela das Carmelitas, né, Descalças, Santa Maria della Scala, em Roma, pelo advogado do Papa, o Laércio Cherubini, na pintura aqui que a gente tem aqui. Vocês têm que entender que isso aqui não é a típica pintura, como eu posso dizer, coerente ao tema. Então ele fugiu demais
mas ele foi realista, né? Por que que a gente tem aqui o corpo de Maria, disposta, morta, com um tom totalmente naturalista, e a gente tem os apóstolos, profunda tristeza, incluindo aqui Maria Madalena, desconsolada. Mesmo a Virgem morta, ela está esticando os braços, consolando a Maria Madalena. Mas o tema é dormício virgens, né? Dormícios virgens significa adormecimento. A gente sabe que é a morte da Virgem Maria, mas é adormecimento da Virgem. Como é que se faz o adormecimento da Virgem? Geralmente é a Virgem num leve sono, de olhos abertos com anjos. Então não é morte nenhuma, né? Nem sono, né? Por isso que quando vocês costumam observar essas imagens anteriores, as do Caravaggio, até posteriores, ela não parece que é a imagem da morte da Virgem. Então, no tema, com esse assunto, com essa encomenda, ninguém deu uma morte tão humana, tão verdadeira à Virgem Maria como Caravaggio. Ninguém, não há outra similaridade. Agora, se sabe o motivo que leva o Caravaggio a dar uma interpretação tão humana, uma representação tão naturalista? Bom, não se sabe, mas a gente está vendo aqui e pode garantir que nas pinturas de Caravaggio o tom realista, a ressignificação natural de temas mitológicos e teológicos, passando a ser um drama atualizado e humanizado, histórico, é constante. É isso que ele fez com outras e ele fez com esta também. Só que essa pintura não é que ela não agradou o comitente, ela desagradou geral, foi uma tragédia e leva o Caravaggio a uma desgraça absoluta. O registro mais antigo dessa afronta, que está dizendo assim, é uma afronta indecorosa, obscena ao seu comitente. É uma carta de 1606 que o Júlio Mancini escreve contando, e se tem esses documentos, ele vai dizer, olha, é uma afronta ao decoro, assim, é uma coisa, é obscena a pintura do Caravaggio. Ele vai dizer isso. Ele vai mesmo vai ver, o Mancini vai ver como obsceno, né? Só que aí, quem conta um conto aumenta um ponto. Vão dizer, é indecoroso, os caras, nossa. Aí Mancini vai dizer que ele usou uma prostituta como modelo para virgem. Você quer uma afronta pior do que essa? Botar uma prostituta para dizer que é a Virgem Maria? Aí o Balhone vai dizer, não, além de tudo, Maria foi apresentada com as pernas abertas, os pés descalços, grosseiramente expostos e tudo mais. E o Bellory, que um pouquinho depois vai dizer, olha, usou o corpo de uma prostituta morta que ele furtou no necrotério. Quer dizer, é uma prostituta é de uma morta. Ah lá, a Sandra disse. Mas o motivo da rejeição também foi porque a Maria da pintura teria sido inspirada numa prostituta que se afogou. Ah, então, ele utilizou. Aí já tem quem está dizendo, é o Belori. É verdade. É difícil a gente ter certeza disso. Muito provavelmente é uma modelo, não alguém que ele furtou no necrotério, né? Uma prostituta que se afogou. É difícil dizer. Mas não foi por isso, né, Sandra? Tem mais uma coisa, né? Do ponto de vista da estrutura, a gente vai entender o porquê que ela foi rejeitada. É indecente demais ver Maria numa morte mundana. Veja pela cena, veja pela circunstância. Se ela está tendo um leve sono para ir para o paraíso, por que está todo mundo desconsolado num choro genuinamente humano? Não era para ser. Por isso que quando tiram a pintura do Caravaggio, encomendam outra por Carlo Saraceni, que faz essa aqui, quer dizer, ele faz duas. Ele faz essa assim, esses anjos ela é rejeitada, ele refaz e vira essa aqui. Ele faz essa. Que está na igreja de Santa Maria da Scala. E por que que ele está fazendo essa imagem aqui? É para cumprir a encomenda do Laércio Cherubini. Então, Virgem Maria, as pessoas estão chocadas, comentando, nossa, ela morreu, olha a carinha de morta dela, né? Ela não só não está morta, como ela está assim, acordada, não está nem dormindo e vai para o céu. Por quê? Porque é um tema barroco, é um tema de consolar alguém, colocado geralmente em ambientes que vão velar as pessoas em igrejas. Então, você coloca num velório, né? Uma coisa assim para te confortar a alma, é disso que se trata. Tá, mas e os anjos? Os anjos aqui estão levando ela para o paraíso e tal. Aqui não tem anjo, não tem paraíso, não tem ninguém, não tem um dormício virgem, tem uma mulher exposta, deitada morta, até um tanto inchada, cadavérica, e pessoas desconsoladas em absoluto, olhando a morte mundana da Virgem Maria. Bom, Caravaggio se revolta, a pintura dele não é escolhida, não é aceita, não vai ser paga.
E aí ele tá em absoluta revolta, ele já tinha sido preso, ele já tá, a vida dele começa a cair, uma montanha-russa, a vida dele começa a cair pesadamente, num mergulho infernal. E aí é nessa circunstância que ele se envolve num duelo diante de uma ofensa que fazem a Lena. Lena era uma modelo com quem ele trabalhava. Aparentemente alguém diz alguma coisa para a família da Lena, para que não deixe mais ela ser modelo lá, porque o que que dizem? O Mariano Pasqualone vai dizer assim, olha lá, praticamente um ambiente de zona no ateliê do Caravaggio. Pô, o que que o Caravaggio vai tirar satisfação? Vai lutar contra o Mariano Pasqualone com a espada, vai ferir ele para ele morrer. Só que acha que ele vai morrer. Só que ele não morre. Só que ele acha que ele morreu, né? Ele demora para saber. Então ele foge imediatamente na hora. Esse é o motivo pelo qual o cardeal Scipione Borghese, a fim de se livrar na justiça do ataque a Pasqualone, em 1605, o Borghese recebe do Caravaggio este presente e vai para a Galeria Borghese. São Jerônimo, né? São Jerônimo com todas as imagens do Memento Mori, né? Que o Memento Mori é a ideia de lembre-se que você vai morrer. Então você tem a caveira ali que tem esse símbolo do Memento Mori, né? Então você tem aquela ideia de que é um homem culto em meditação. Vejam só, nessa vida clandestina, o Caravaggio vai ter uma discussão com outro homem. Conta de um jogo de pala-corda, é um jogo como se fosse um tênis, sabe? Esse homem é o Ranuccio Tomassoni. Só que o Tomassoni é um espadachim espetacular. E aí, esse jogo, essa disputa, que a gente tem notícias pela primeira vez porque tem um boletim policialesco, né? Então, Tomassoni vai para cima, a gente não tem detalhes, mas parecem que são quatro homens de cada lado duelando, e o Caravaggio luta com o Tomassoni, e por conta de ciúmes com a Fili Melandroni, que provavelmente tinha um caso tanto com o Tomassoni quanto com o próprio Caravaggio. O Caravaggio, esse é um fato já incontestável, e por conta disso o Tomassoni morre nesse duelo. O Caravaggio mata ele. Veja que o Caravaggio te entrega uma pintura para tentar se livrar do que tinha feito antes, e aí não tem como. O Scipione Borghese falou, agora não dá mais. E aí o Papa, o tio dele, né, o Papa Paulo V, o Papa Borghese, fala, você está condenado à pena de morte, tragam a cabeça dele, recebam lá 500 escudos, né, e aí então você está condenado. Caravaggio vai passar o verão de 1606 nos arredores de Roma, escondido. Ele vai viver ali com a protetora dele, a Marquesa Constanza Sforza Colonna. Inclusive, né, vejam só, as sete obras de misericórdia que ele executa lá em Nápoles. Mas vejam que Nápoles tem 300 mil habitantes, ou seja, quatro vezes maior que Roma. E só que Nápoles não é Itália, né? Então o Papa não arbitra. Por que que não é Itália? Porque Nápoles é a vice-capital do reino espanhol, né? Então não é o Papa que manda lá. E, claro, tem mais um motivo, né? Ali, Nápoles está recebendo encomenda de tudo quanto é lado. Então, a capital napolitana ali, na sombra do Vesúvio, pô, tá tendo arte eclesiástica, então ele tem trabalho. Só que para realmente ele se livrar dessa situação toda, Caravaggio, por uma questão até de possibilidades de retorno a Roma, ele se muda para Malta e vai receber a encomenda de decapitação de São João Batista para ele fazer lá em Malta, que é uma obra enorme, a pintura de altar maior feita pelo Caravaggio, deveria ser a maior até então, era a morte da Virgem tinha sido rejeitada, né? E essa que é espetacular, 5,20 m, Catedral do Castelo de Malta, decapitação de São João Batista foi feita para a Ordem dos Cavaleiros de Malta. O Caravaggio, inclusive, se torna um cavaleiro maltês em 14 de julho de 1608. Essa pintura ficaria no oratório San Giovanni Battista de Cavalieri, né? E tinha acabado de ser construído ali. Mas o que que representa a Salomé com a cabeça de São João Batista? Que símbolo é esse na tradição barroca? Sempre a gente vê a Salomé com a cabeça de São João Batista. Isso significa o símbolo da absoluta injustiça. É isso que sempre quer representar. Tá na Bíblia? Não exatamente. A cena tá no que a gente chama de lendas douradas, né? São materiais relacionados à história, ao material histórico bíblico, que conta a história
Heródias, né, que simplesmente encomenda, né, é, junto com a Salomé, encomenda para para ela, como se fosse um grande presente, uma soberba absoluta, a cabeça de São João Batista. Quer dizer, então, é, para representar dentro dos mitos cristãos a ideia de uma injustiça absoluta sendo cometida. É disso que se trata. A imagem, ou seja, a morte da esperança, e não à toa, Caravaggio assina Fra Michelangelo no sangue. E esse Fra Michelangelo no sangue, e é para dizer que a pintura é depois de 14 de julho de 1608, né, que ele se torna Fra, portanto, um cavaleiro também. Ele se torna cavaleiro quando entrega a pintura. E vejam só, ela, pelo tamanho dela, os corpos têm tamanhos naturais, né? E aqui tem um presídio onde o próprio Caravaggio vai ser preso, né? O Caravaggio vai ficar preso ali em 1º de dezembro de 1608 por roubar um irmão da cavalaria. E ele escapa. Ele escapa. Dali não se sabe em que circunstância escapa. E aí nós temos uma possível rota de fuga do Caravaggio. Então você tem uma fuga ali, né? Ele escapa da prisão, foge para um barco que vai levá-lo à Sicília. Na Sicília volta para Nápoles, é perseguido por cavaleiros. A expectativa é, histórica vai dizer para a gente que ele não vai resistir porque ele vai levar uma surra, né? Acaba não morrendo ali, mas se contamina, né? E assim, fica muito ferido e acaba morrendo, né? Mas ele vai viver um tempinho em Nápoles, recebe a notícia de que Scipione Borghese está negociando com ele o Paulo V a sua anistia, né? O seu perdão, e ele vai voltar e para isso ele faz essa que provavelmente é a última, uma das últimas, se não a última obra, 1608 ou 1610, Davi com a cabeça de Golias. E é por isso que Davi com a cabeça de Golias, que está na Galeria Borghese, 1,25 m por 1 m, comecei com ela e termino com ela. É um presente para o Borghese, o único presente que ele podia dar, né? Então, navegando de Nápoles para Roma, Caravaggio tenta levar, é o que dizem, essa obra ao Borghese. Essa e mais duas. Tem uma controvérsia sobre isso, mas tudo indica que tenha sido algo parecido com isso. Nessa viagem, Caravaggio vai ser preso de novo. Provavelmente porque o nome dele está na lista de procurados ainda, né? Fica doente, tá morrendo ali, já estava doente. Acaba morrendo num sanatório em Porto Hércole. Ele é enterrado como indigente. Não foi feito funeral, porque, obviamente, ele era um cara problemático. A igreja, sobretudo Paulo V, está achando conveniente deixar o nome dele apagado por aquela hora. Imagina, o cara que é o pintor nosso, o cara que está fazendo nosso serviço, ele é um assassino. Fica difícil de sustentar. Mas para um pintor com tamanha zona de influência, obras copiadas no mundo todo, né? Você tem um estilo caravadesco com ele vivo, né? A igreja não encomendar nenhuma biografia e não realizar nenhuma cerimônia pública é porque é incomum e é justamente por isso. Por isso esse é o motivo, não é? 16 de junho de 2010 é que o corpo do Caravaggio é encontrado. O Comitê Caravaggio localiza, ou seja, 400 anos depois da morte. Testes de carbono 14, DNA, vão dizer, olha, 85% de certeza do corpo é de Caravaggio, tem nos ossos percentual de chumbo, mercúrio e tal, ou seja, contaminação, o que obviamente era um pintor. Os pintores usavam esses elementos contaminantes, né, para manipular, fazer a pintura e tal, as tintas e tudo mais. Agora, recentemente, descobriram alguns documentos importantes sobre a morte do Caravaggio que vão dar uma. Vamos dizer assim, vão indicar para a gente o, o que provavelmente aconteceu. Né? Foram documentos encontrados por um professor italiano, recentemente agora, eh, pouquíssimos anos, chamado Vincenzo Patelli. Nesses documentos tem uma indicação de que Caravaggio teria sido assassinado pela Ordem da Cavalaria de Malta como vingança para a ofensa que ele tinha feito lá, e claro, porque ele tinha sido condenado à morte junto com o Papa. Você pergunta, né? O corpo foi encontrado em Porto Hércules? Exatamente, exatamente, né? O corpo no sanatório onde morre, né? Encontrado é o corpo do indigente.
do indigente Caravaggio, né? Então, o motivo pelo qual não existe uma cerimônia, inclusive, é por conta disso, né? Assim, ele foi assassinado, ele foi assassinado. É o provável causa, né? Mas olhando essa imagem, é muito interessante porque o Caravaggio dizem, entre outras coisas, aqui se trata do autorretrato do Caravaggio como vilão, não como herói. Né? É uma espécie de meia-culpa diante da sua pena de morte, uma espécie de autopunição confessional. Ou seja, vocês querem minha cabeça? Eu vou entregar aqui, né? Então, vou salvar ela na vida real porque eu vou entregar ela na pintura. Ele não salvou, ele tem 38 anos e morre, né? Eu sempre me pergunto sobre a escolha do tema dessa. Por que Davi e Golias? Bom, porque Davi e Golias é um homem lutando contra um gigante, né? Um humano, né? Um rei lutando contra um gigante. E ao mesmo tempo o gigante é um monstro. Ele pintou ele na cabeça do monstro para dizer: eu sou o monstro, eu estou aqui, me perdoem, eu assumo. Esse enigma do meia-culpa, tanto é uma possibilidade que é uma tentativa de interpretação. Deixa eu fazer assim para ver se é possível para vocês interpretação dessas HASOS, uma abreviação muito conhecida de Humilitas Occidit Superbiam, a humildade supera a soberba. Né? Então ele está tentando entregar isso para representar aquela ideia. Tem quem diga o seguinte também, que o Davi é o Cecchino, aquele menininho, Davi é o Cecchino, um pouquinho mais crescido, aquele do Peladinho, do Giustiniani, mas também tem quem diga que é o rosto dele jovem, do próprio Caravaggio, lidando com o rosto dele velho, dizendo: olha, as minhas ações do jovem, é, em minha inconsequência de mais velho, levaram à minha morte. Então, eu estou tentando ser quem eu fui. Aquele menino lá do Cardeal Del Monte, trabalhando, fazendo as pinturas em paz. Ah, essa possível interpretação, mas tudo pode ser uma interpretação. Ele está entregando um presente que o Scipione Borghese recebe bem, mas que o Papa escolhe a morte dele. Davi, portanto, não é um herói vitorioso. É o enigma Caravaggio dessa imagem, e fica como enigma, ele vai ser enigma para sempre diante das nossas interpretações, né, Luciana? Mas é a ideia de o primeiro herói trágico da pintura barroca.